Graça e paz, meus irmãos. Vamos abrir em Atos, capítulo 2. Todos são muito bem-vindos a esta casa de oração. Cumprimentamos especialmente os nossos visitantes. Que sejam abençoados e que a palavra de Deus encontre morada no coração de cada um. Que o Senhor toque no coração dos nossos amigos visitantes. Tiago e Fernanda, que já são da casa. Deus os abençoe. E os demais visitantes também. Lembrar de orar pela Isabela, filha do Júlio, da Miriam, hospital. Lembrar de orar pelo nosso irmão Lorival, amanhã na sua cirurgia. Que a igreja continue orando, acompanhando lá no grupo de oração os pedidos e realmente orando. Viu lá um pedido, pare o que está fazendo, faça uma oração. Seja longa, seja curta, não importa, mas ore ali mesmo, colocando diante de Deus para que sejamos um povo unido em oração. Pai do Wagner, graças a Deus, parece que está bem, né? Está ali. Graças a Deus está bem. Não estava sentindo muito bem lá embaixo, mas graças a Deus está bem. Vamos continuar orando pela saúde do nosso irmão, o senhor Américo. Vamos ler, irmãos, Atos, capítulo 2. Versos 1 a 13. Antes vamos fazer uma oração. Senhor, como é bom estarmos aqui em culto de adoração ao Teu nome, exclusivamente ao Teu santo nome. Não é para nós, não é para homem algum, somente para Jesus Cristo. Por isso nós exaltamos o nome do Senhor Jesus Cristo, tributando a Ele toda a honra, glória e louvor, porque só Ele é digno de tudo isso. Colocamos esses pedidos, Senhor, em Tuas mãos e outros que temos acompanhado ali no grupo, Senhor, e outros irmãos fazendo exames também. O Senhor conhece, ó Pai, todas as coisas. Cuida, Senhor, do Teu povo. Cuida, Senhor, da Tua herança. Cuida, Senhor, de cada família aqui representada ou reunida. Abençoa, Senhor, de uma forma muito especial os nossos amigos visitantes. Que aqui, Senhor, eles sejam poderosamente abençoados e possam sair alegres porque receberam esta porção da Tua palavra. Porque aqui, Senhor, estiveram na Tua presença, debaixo do poder, da orientação, da obra do Teu Santo Espírito. Fala conosco, ó Deus, através da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Atos capítulo 2, versos 1 a 13. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas, como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão e se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, lamitas, os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, nas mediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas
as grandezas de Deus? Todos atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros: que quer isto dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Irmãos, esse texto fala sobre o derramamento do Espírito no cumprimento do Pentecostes, como diz aí o versículo 1. Infelizmente, há hoje, nos nossos dias, uma confusão na igreja evangélica quanto ao culto, palavra de Deus e o Espírito Santo. Quanto ao culto, há a questão do princípio regulador do culto. Os nossos irmãos reformadores definiram muito bem: só tem no culto aquilo que tem na palavra. Nada mais, nada menos também. O homem não pode inserir algo no culto. Não pode inventar nada. Não é se a Bíblia não proíbe, nós colocamos. O princípio é: só tem no culto a Bíblia aquilo que a Bíblia permite. Esse é o chamado princípio regulador do culto. A Bíblia também, ou seja, a doutrina da Escritura, tem sofrido muito ataque. Muitos pastores já abandonaram o fundamento da inspiração. A Bíblia é a palavra. A Bíblia foi revelada, foi exalada, ela é inspirada, ou seja, ela foi exalada pelo Espírito Santo. Também ligado a isto, a interpretação. Como nós devemos interpretar a Bíblia. Qual é o lugar que a Bíblia ocupa na igreja, nos corações e no culto? Satanás venceu se nós reduzirmos a pregação da palavra alguns pouquinhos minutos e o restante louvor, 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 revelações, línguas estranhas. E a palavra de Deus é esta aqui: pouco ou nada. Espírito Santo. Amados irmãos, o Espírito Santo. A terceira pessoa, como nós falamos, da Trindade. É um espírito de inteligência, diz Isaías. É o espírito dos segredos, como disse o livro de Jó. É o Espírito Santo. O Espírito Santo age na nossa mente, transforma o nosso coração e frutifica na nossa vida. O Espírito Santo não quer que você fique pulando, correndo, de uma extremidade à outra, agitado. Isso não é o agir do Espírito Santo. O Espírito Santo frutifica santidade na igreja. O Espírito Santo revela a palavra de Deus, ou seja, ilumina a palavra no nosso coração. Este é o agir do Espírito Santo. Não é cair, sons estranhos, não. É o Espírito que dá inteligência, iluminação, fruto, santidade, amor, alegria e paz. Jesus disse: virá o Consolador. O que o Espírito faz é uma obra no nosso coração. Não essas manifestações assim, estranhas, que infelizmente tem colocado a igreja evangélica brasileira, vamos colocar apenas nesse âmbito, em descrédito. O próprio apóstolo Paulo disse: se algum estranho ou um estrangeiro, um desconhecido entrar dentro da igreja e ver o culto de Corinto como estava, aquelas línguas estranhas, Paulo diz: este descrente, esse
que não faz parte do grupo da igreja, entraria e diria o seguinte: eles estão loucos. Aqui nós temos sim o dom de falar em outras línguas, ou seja, irmãos, outro idiomas. Na própria leitura você já deve ter percebido isso. O que quer isto dizer? Outros zombando falaram, estão embriagados. Então vejam que o dom de línguas não foi suficiente para que as pessoas conhecessem a Deus. Foi uma manifestação do poder de Deus, mas o que tocou o coração das pessoas foi a palavra que Pedro pregou depois. Tão importante quanto a morte e a ressurreição é o Pentecostes. O último ato do ministério do Senhor Jesus Cristo é este, o Pentecostes. O Espírito foi derramado no cumprimento do Pentecostes. Veja aí no versículo 1, ao cumprir-se o dia de Pentecostes. Ou seja, das semanas. Essa era a festa no Antigo Testamento dos primeiros frutos. E é interessante porque que o Espírito Santo foi enviado, derramado nesta festa. Porque a igreja está participando aqui, está sendo abençoada com aqueles frutos do mundo vindouro, como nunca antes foi. Você que conhece a palavra de Deus e tem lido assim a Bíblia, de uma forma corrida, ou seja, contínua, você percebe que há um avanço evangelístico no livro de Atos. Nem no ministério do Senhor Jesus Cristo aconteceu. As nações crendo em Jesus e abraçando o evangelho, os frutos do mundo vindouro, os frutos do reino do Senhor Jesus Cristo, as primícias, os primeiros frutos, nós já estamos colhendo. Agora, meus irmãos, Jesus morreu, ressuscitou e enviou o Espírito. Não há mais nada nesse intervalo, exceto a segunda vinda. Pentecoste já aconteceu. Não tem sentido cantar um cântico rogando que Deus envie o Pentecoste. Seria a mesma coisa que dizer Jesus morra de novo, Jesus ressuscite de novo, suba aos céus novamente. O Pentecoste foi único, com um desdobramento em Samaria, em Éfeso, mas ele foi único, como um ato único. Os frutos do mundo vindouro. Segundo, o Espírito Santo foi derramado na unidade da igreja. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Deus ordena a bênção onde tem comunhão. Eles estavam orando. Eles ouviram a promessa do Senhor Jesus, que o Espírito seria derramado, então eles se reuniram para orar. Um som ali, como vento impetuoso, encheu a casa onde estavam assentados. Então, cria essa cena na sua mente. Eles estavam ali assentados naquela casa, orando, orando e orando. O que nós queremos na igreja é isso. Lugar para orar, orar e aprender a palavra em comunhão com os irmãos. A unidade da igreja traz a bênção de Deus. O Espírito Santo é derramado, não estou falando no sentido de Pentecostes, estou falando naquele sentido maior de plenitude espiritual, de domínio do Espírito Santo. O Espírito Santo preenche os corações nesta unidade, onde há amor, onde há vínculo,
onde há perdão, onde há fraternidade. Terceiro, o Espírito Santo foi derramado na soberania de Deus. Veja, eles estavam assentados. E de repente, diz o versículo 2, veio esse som. De repente. Eles não marcaram na agenda de Deus, isso seria um absurdo. Falando, Senhor, no cumprimento do dia do Pentecostes, o Senhor então envia o Espírito. Amados, Deus é soberano para fazer o que Ele quiser e quando Ele quiser, se Ele quiser. De repente, aconteceu. Deus é soberano. O Espírito foi derramado com sinais. Nós já vimos um som, o vento, demonstrando na Bíblia sempre a ideia de liberdade, como o próprio Senhor Jesus falou. Força, fogo, juízo e purificação. E as línguas, outras línguas. Não línguas estranhas, outras línguas. Serviam como sinal do juízo de Deus, sinal da graça de Deus e um sinal para os descrentes. Então veja só. Isaías 28, 11 e 12. Falarei a este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. Quando Paulo está discorrendo sobre as línguas lá em Corinto, ele cita esse texto, dizendo que Deus abençoaria o seu povo, mas seria uma manifestação de juízo ele não falar em hebraico, ou aramaico, que era como um dialeto do hebraico. Por outras línguas. E o judeu pensaria o seguinte: o Senhor está abençoando outros povos, porque nós rejeitamos a palavra de Deus. Em certo sentido, Paulo diz, era como que uma provocação, dizendo para o povo judeu: vocês rejeitaram, então agora o Senhor está falando através de outros idiomas, de outros povos. As línguas, então, serviam como um sinal para os descrentes. Está muito claro lá em 1 Coríntios 14, 22. As línguas constituem um sinal, não para os crentes, diz Paulo, mas para os incrédulos. Não precisa nem explicar. Basta ler 1 Coríntios 14, 15 para entender essa questão das línguas. É um valor secundário também. Paulo diz: prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento para instruir outros, do que falar 10.000 palavras em outra língua. Vamos supor algo aqui. Eu começo a falar em outra língua, em outro idioma. Você não entende, se for um idioma assim estranho, né? Absolutamente nada. Foi edificado? Não foi. Porque a mente ficou infrutífera, diz Paulo. Ficou sem entender. Ficou como que paralisada, só observando. A língua, ou seja, o idioma, serviu para que o povo judeu entendesse da parte do Senhor: a porta do evangelho está aberta agora para outras nações. Não teria nenhum sentido eu começar a falar aqui um idioma diferente, uma língua diferente, ninguém entende, não faz sentido nenhum, só fica olhando.
e não é compreensível. Culto a Deus é compreensível. Tanto que até a pregação deve ter aquela preocupação de ser simples. Na linguagem do povo, ou seja, na linguagem que o povo entende. O culto da história da igreja muitas vezes era a leitura em latim. Por que eles faziam isso? Porque a igreja naquela época entendia o seguinte: nós vamos ler, o povo não vai entender nada, mas a própria leitura vai operar a graça. Ninguém entende, mas a graça é operada, e tem alguns termos na teologia para essas coisas, não vou ficar citando termo aqui, mas a graça é operada no coração com a simples leitura. Nós sabemos que não é assim, de acordo com a palavra de Deus. Queria também que a pessoa não estava entendendo comer o pão ali da Santa Ceia, mas a graça estava sendo operada no coração, a pessoa entendendo ou não entendendo. Mas Paulo disse que tem que comer, beber com discernimento. Paulo diz que a pregação deve ser clara, compreensível, para que a pessoa realmente possa entender a palavra de Deus, crer no Senhor Jesus e viver para a glória dele. Mas, irmão, Paulo diz, no caso de alguém falar em outra língua, ou seja, se vocês até insistirem nesse ponto, que não seja mais do que 2, ou quando muito 3. E isto sucessivamente. E haja quem interprete. Só esse versículo já condenou, infelizmente, muitos cultos do nosso dia. Falou em outra língua, tem que ter um intérprete, para que o povo seja edificado. Agora o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: para que este caminho? Para que falar em outra língua e o outro interpretar? É desnecessário, exceto para esse propósito maior de Deus, para demonstrar que é um sinal para os judeus e para os incrédulos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, versículo 4. Você acredita que se você foi batizado com o Espírito Santo, essa é a experiência de um crente e talvez não do outro? A Bíblia não ensina isso. A Bíblia fala sobre a habitação do Espírito, ser cheio do Espírito, e aí diz, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Não é um sinal a língua estranha ou o idioma de ser cheio do Espírito Santo. Porque Paulo disse, é um dom. Dom um tem, o outro não tem. Um tem este, tem outro. Diferente do amor. Amor é fruto. É o fruto do Espírito. Todo cristão deve ter. Aqui diz que todos ficaram cheios do Espírito. Diz aqui, pousou uma sobre cada um deles. O Espírito concedia as línguas. Veja o final do versículo 4. Segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Não há uma cobrança por parte da igreja nesse aspecto. Você precisa falar em línguas, você precisa falar em línguas, você precisa fazer revelações. Não, é o Espírito Santo que age soberanamente. Segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Não tem um curso para aprender a falar novas línguas, como você pode encontrar na internet. Não existe. Não existe uma cobrança para que isto aconteça. O que a palavra de Deus ensina é: você precisa viver uma vida santa.
Você precisa falar de Jesus para outras pessoas. Você precisa frutificar no Espírito Santo. Mas não esses sinais. Sabe, irmão, a igreja hoje parece que quer impressionar os outros com esses sinais. Deus me revelou alguma coisa. Aí os outros falam assim, olham, o que será que Deus revelou para ele? Deus me revelou que isso e aquilo outro vai acontecer na sua vida. Amado irmão, esqueça isso. Desapegue disso. Fique aqui na palavra de Deus. Tem uma música do João Alexandre, mestre, diz o seguinte: Deus já me deu a sua palavra e é por ela que eu guio o meu viver. Deus vai falar com o seu coração? Cremos. Deus vai direcionar a sua vida? Sim, com certeza. Agora, quanto mal tem acontecido? Quantas vidas estão até afastadas da igreja por causa dessas falsas profecias? E pode observar, sem profecia de bênção. Na maioria das vezes na Bíblia era de juízo. Tem profecia, entre aspas, negativa. Né? Olha, Deus está me revelando que precisa ser fiel à sua esposa. Está sendo infiel, conhece seus pensamentos. O Espírito age soberanamente, livremente. Eu não posso chegar aqui nesse púlpito e falar assim, Deus vai fazer isto e aquilo outro. Hoje, Deus faz o que Ele quer. Quando Ele quiser, se Ele quiser. O Espírito foi derramado exatamente neste dia, porque Jerusalém estava cheia, assim, de outros povos. É interessante isso, uma multidão piedosa, homens piedosos em Jerusalém. Veja que a fé nunca foi assim, limitada a Jerusalém. A rainha de Sabá ouviu a sabedoria de Salomão e veio. Nós temos pessoas que creram através da pregação. Jonas pregou em Nínive. Você tem a palavra de Deus em outras regiões e outros povos. Esse Melquisedeque que nós lemos hoje, quem era aquele homem? Não sabemos, diz Hebreus, não há registro, há um silêncio na Escritura, mas ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Uma multidão piedosa, uma multidão transcultural. Que maravilha, Deus derramando o seu Espírito, Deus convertendo pessoas de todas as nações. Observe como isso está agora trazendo uma nova porta na Escritura. O Evangelho na linguagem de outras, na língua, né, de outras nações. Há um autor eu quero citar aqui, peço que você acompanhe com atenção a profundidade desse pensamento. Nada poderia ter demonstrado de forma mais clara a natureza multirracial, multinacional e multilingüe do reino de Cristo. O que está acontecendo aqui é que Deus está alcançando povos de todas as tribos, povos, línguas e nações, e Ele fez isso no Pentecostes. Desde os pais da igreja, os comentaristas têm visto a bênção do Pentecoste. Olha isso aqui como é muito perspicaz. Como uma reversão deliberada e dramática da maldição de Babel. Já pensou nisso? Maldição de Babel em Gênesis, capítulo 11. E agora ela revertida em Atos, capítulo 2. Bênção. Lá, confusão. Aqui, união. Lá, confusão de línguas. Aqui, eles ouviam na sua própria língua materna. Em Babel, as línguas humanas foram confundidas. E as nações espalhadas em Jerusalém, aqui, nesse texto, a barreira linguística foi vencida de forma sobrenatural. Uma das maiores barreiras para a pregação do evangelho, sabe qual que é? A língua.
Quem estudou linguística sabe como é difícil linguística. Como um parágrafo você tem que ler, às vezes, várias vezes para entender. É muito difícil a linguística. Estou falando da língua portuguesa, exatamente. A linguística é aquela coisa que a gente fala assim, é para pouco. Foi superada aqui. As nações agora seriam reunidas em Cristo, como o anúncio daquele grande dia final em que todos serão reunidos, nações, tribos, povos e línguas. E o autor, que é o conhecido pastor já falecido John Stott, termina dizendo o seguinte: em Babel, preste atenção nisso, como é perspicaz o pensamento. Em Babel, a terra orgulhosamente tentou subir ao céu. Em Jerusalém, o céu humildemente desceu à terra. Que comparação maravilhosa da palavra de Deus. Você coloca de um lado Babel e Pentecoste. Você vê a reversão. Que maldição e a que bênção. A multidão ficou perplexa. Atônitos, se admiravam perplexos. Uma multidão ouvindo, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas, as grandezas de Deus. Olha a pregação. Grandeza de Deus. Falando os idiomas daqueles que estavam lá. Tudo aí, irmão, é um lugar. Você pega um mapa, você encontra todos aí. Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito. Ouvimos falar na nossa própria língua as grandezas de Deus. O que quer isto dizer? Alguns zombando falaram, estão embriagados. Porque o sinal sem a pregação é insuficiente. O sinal, como o nome já diz, irmão, uma ponte. O mundo talvez até veja o poder de Deus aqui. O mundo pode até ver grandes sinais, mas se não ouvir a pregação do evangelho, não há conversão. Teve até zombaria. Quando o apóstolo Paulo depois curou um homem, o povo trouxe animais para serem sacrificados e falaram, eles são deuses. Júpiter desceu até nós, queriam sacrificar para Paulo e Barnabé. Paulo então pregou, e aí as pessoas entenderam o que estava acontecendo. Pedro se levantou com os 11, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos, e ele prega. Como Joel disse, como está no livro dos Salmos, o Senhor Jesus ressuscitou, aquele que vocês mataram ressuscitou, recebeu honra, glória, poder e domínio, e é melhor vocês crerem e se arrependerem. Eles falaram, o que faremos, irmãos? O sinal é insuficiente. Pode ver a manifestação do poder, mas a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra. Nós fomos, irmão, selados com o Espírito Santo. Você, cristão verdadeiro, é templo do Espírito Santo. Não precisa esperar alguma coisa acontecer, alguma manifestação. Você creu no Senhor Jesus, agora você é um santuário, templo do Espírito Santo. E Paulo diz, por isso que não pode fornicar, por isso que não pode prostituir, por isso que não pode corromper este corpo, porque agora é um templo. Antes serviu para outros fins, inclusive fins próprios, carnais, mundanos. Agora o Espírito Santo santificou a sua vida, purificou, para que você fosse um santuário. Pense nisso. Paulo diz, vocês são um santuário do Deus vivo que habita em vós.
Espírito Santo guia a nossa vida. Paulo diz em Romanos 8, ele confirma no nosso coração, dizendo lá dentro, você é de Deus. E encheu a nossa vida, nós somos cheios do Espírito Santo. Ele frutifica, é o fruto do Espírito. Você quer conhecer alguém espiritual? Veja como essa pessoa vive. Não é se fala em língua, revelação, se cai, se levanta, se pula, ou canta bonito, não. Tem amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. É um homem de Deus, é um homem espiritual, é uma mulher cheia de Espírito. Jesus disse, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador. A língua grega é tão rica que a palavra outro, em um contexto significa uma coisa, e em outro contexto significa outra. Aqui, o outro usado pelo Senhor Jesus é o outro igual, da mesma natureza, da mesma espécie, depende do contexto. Então não é outro diferente, é outro no lugar. É um outro que ocupa a mesma função, outro Consolador. Por isso que Jesus, eu continuarei com vocês, porque Ele envia o Espírito Santo. O Senhor enche a nossa vida do seu Espírito. Que nós sejamos homens e mulheres de Deus. A vida cristã, irmão, é uma vida cheia de simplicidade. É amar Jesus, viver como Ele viveu. Que Ele nos ajude. Amém. Vamos orar. Obrigado, Senhor. Nós estávamos tão longe, mas fomos aproximados por Jesus Cristo. Em nós mesmos, nós somos indignos, Senhor, de nos dirigirmos ao Senhor em oração. Quanto mais sermos templo do Teu Santo Espírito. Obrigado. Louvado seja o Teu nome. Porque hoje nós somos santuário do Deus vivo, como disse Paulo. O templo é a igreja, Teu povo. Louvado seja. Sejamos homens e mulheres de Deus, cheios do Espírito Santo. Que a nossa vida não traga tristeza ao Espírito. Pelo contrário, que ele seja forte, como um fogo queimando no nosso coração, purificando a nossa vida e fazendo o nosso coração arder quando ouve a palavra. Nosso corpo, Senhor, seja teu. Nossa mente seja uma mente habitada completamente, enriquecida pelo teu Santo Espírito. E que outros povos, outras pessoas conheçam Jesus através da nossa vida. Que nós possamos pregar, Senhor, as grandezas de Deus. Possamos pregar uma mensagem de arrependimento. Possamos pregar Jesus Cristo e nada além de Jesus Cristo. Perdoa, Senhor, a nossa fraqueza, o nosso pecado. Perdoa, Senhor, quando nós não honramos o Teu Santo Espírito. Perdoa a igreja evangélica, Senhor, que tem atribuído aquilo que não é do Espírito, dizendo que é do Espírito. Traz um avivamento que é genuíno. Porque o Espírito Santo não é de confusão. O Espírito é de conversão, de regeneração, de sabedoria, de inteligência. Vamos, Senhor, em Tuas mãos, vivifica, Senhor, a nossa vida. Fortalece, Pai, a Tua igreja. Purifica, Senhor, a Tua igreja sobre a doutrina verdadeira do Espírito Santo. Que a Tua palavra, Senhor, volte para o lugar que é dela. Que a Tua palavra seja prioridade da igreja, o interesse da igreja, a vida da igreja, a pauta da igreja. Tem misericórdia de nós. Nos entregamos a Ti em nome de Jesus. Amém.
Temos, irmãos, em resposta o hino 299.